Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar em um tema que é assim, a espinha dorsal de muitas empresas, o CPC 27, que trata do ativo imobilizado. E para guiar nossa conversa, vamos nos basear nos ensinamentos do professor Dr. Francisco Lorenz. Se você está se preparando para ser contador, administrador ou gestor, fica aqui, porque entender como prédios, máquinas e até computadores são tratados na contabilidade é fundamental. Vamos lá! Para começar, vamos pensar um pouco. O que será que uma fábrica gigantesca, um notebook que está aí na mesa e uma frota inteira de caminhões têm em comum? À primeira vista parece que nada, né? São coisas de escalas e usos completamente diferentes. Mas a resposta é que todos eles são a força motriz de um negócio. São as ferramentas que fazem a empresa girar, produzir e vender. E na linguagem da contabilidade, todos eles, por mais diferentes que sejam, caem na mesma categoria, uma categoria importantíssima, o ativo imobilizado. Então tá, vamos agora ao que interessa. O que exatamente a contabilidade considera um ativo imobilizado? É hora de definir esses pilares físicos que sustentam as empresas. A definição oficial, lá no CPC 27, é bem clara. Olha só, é um item tangível, ou seja, algo que a gente pode tocar. Esse item é usado pela empresa, seja para produzir, para alugar para alguém, ou mesmo na parte administrativa. E o ponto-chave, a expectativa é que ele seja usado por mais de um período, ou seja, por mais de um ano. É um bem feito para durar. Certo, mas como é que uma máquina ou um prédio vira oficialmente um ativo no balanço da empresa? Esse momento é o que a gente chama de reconhecimento. É como se fosse a certidão de nascimento contábil daquele bem. Vamos ver como se funciona. Para um bem ser batizado como ativo imobilizado, ele precisa passar por 2 testes. O primeiro é provável que ele traga benefícios econômicos no futuro? Ou seja, vai ajudar a empresa a ganhar dinheiro? O segundo, a gente consegue medir o custo desse item de forma confiável, sem achismos? Se a resposta for sim para os 2, pronto, ele pode ser reconhecido no balanço. E aqui vem um detalhe que muita gente se confunde. O custo de um ativo não é só o preço que se paga por ele, é bem mais que isso. O custo inicial é a soma de 3 coisas. O preço de compra, claro, ajustado por impostos e descontos, todos os gastos necessários para colocar o ativo em condições de funcionar e, olha que interessante, até uma estimativa de quanto vai custar para desmontar e remover esse ativo lá no final da vida útil dele. Essa tabela aqui ajuda a gente a separar o joio do trigo. Na esquerda, o que entra no custo, frete, instalação, os testes para ver se a máquina funciona direitinho, tudo isso é capitalizado, ou seja, vira parte do valor do ativo. Já na direita, o que não entra, propaganda, treinamento de quem vai usar a máquina, esses gastos são despesas do período. Por quê? Porque o treinamento, por exemplo, capacita a pessoa, não a máquina. É uma diferença sutil, mas que muda tudo no balanço. Vamos botar isso em números para ficar mais fácil. A empresa X comprou uma máquina, preço na nota R$80 mil, mas teve que pagar R$2 mil de frete e mais R$500 para instalar. Na hora de registrar na contabilidade, qual vai ser o custo do ativo? R$80 mil? Não, vai ser a soma de tudo, R$82.500. É esse o valor que vai para o balanço. Beleza, o ativo está lá, registrado, funcionando a todo vapor. Mas a gente sabe que nada dura para sempre, né? Com o tempo e o uso, ele se desgasta, perde valor, e a contabilidade precisa mostrar isso. É aí que entra um conceito super importante, a depreciação. Depreciação nada mais é do que distribuir o custo daquele ativo ao longo dos anos em que ele vai ser útil. Pensa assim, é o reconhecimento contábil de que o bem está sendo consumido para gerar receita. Não é guardar dinheiro para comprar um novo, é registrar a perda de valor dele. E o que causa essa perda de valor na vida real? Bom, são vários fatores. O desgaste natural pelo uso, a ferrugem causada pelo tempo e um fator cada vez mais comum, a obsolescência. Sabe quando surge uma tecnologia nova que faz a sua máquina parecer uma peça de museu? Então, é isso. O jeito mais comum de calcular a depreciação é pelo método linear. A fórmula é bem simples, olha só. A gente pega o custo de aquisição, tira o valor residual, que é uma estimativa de quanto o ativo vai valer lá no fim de tudo, e divide o resultado pela vida útil em anos. Vamos para mais um exemplo prático. A empresa Ômega. A máquina custou R$300 mil. A estimativa é usar por 15 anos e depois disso vender a sucata por 30 mil. Jogando na fórmula, 300 mil menos 30 mil dá 270 mil. Dividido por 15 anos, chegamos a uma depreciação de R$18 mil por ano. Todo ano, essa vai ser a despesa registrada.
Conforme os anos passam e a depreciação vai sendo registrada, o valor daquele ativo nos livros contábeis vai caindo. Esse valor atualizado se chama valor contábil. É simplesmente o custo original menos tudo que já foi depreciado até aquele momento. É o valor de livro do bem. Chega uma hora que o ciclo de vida do ativo acaba. Ele já não serve mais para a empresa. Então, é preciso tirá-lo dos registros contábeis. É a fase final, que a gente chama de baixa do ativo. E por que uma empresa daria baixa em um ativo? Pode ser por vários motivos. O mais óbvio é a venda. Mas também pode ser porque ele ficou totalmente obsoleto, ou foi desapropriado pelo governo, ou simplesmente porque ele quebrou de vez e não tem mais como gerar benefício econômico nenhum. E na hora da venda, como a gente sabe se a empresa teve lucro ou prejuízo nessa transação? A conta é bem direta. A gente compara o valor que entrou pela venda com o valor contábil do ativo naquele momento. Se o dinheiro da venda for maior, tivemos um ganho. Se for menor, uma perda. Simples assim. Ufa! Depois de passar por todo o ciclo de vida do ativo, a gente pode se perguntar: por que tanto controle, tanta regra? A resposta cabe em uma palavra: transparência. Para garantir essa transparência, as empresas são obrigadas a divulgar um monte de informações. Elas precisam contar qual método de depreciação usam, as vidas úteis que estimam para os seus ativos e até se algum bem foi dado como garantia em um empréstimo. É como abrir o jogo para os investidores e para o mercado. E por que isso tudo é tão importante? Porque com informações claras e padronizadas, quem está de fora, um investidor, um banco, consegue comparar empresas e tomar decisões melhores. E para quem está dentro, os gestores, isso ajuda a entender a saúde operacional e financeira do negócio. E para a gente fechar, fica uma provocação, uma reflexão para os futuros gestores e contadores. O desafio não é só aplicar a fórmula da depreciação ou seguir a regra. O grande pulo do gato é fazer com que o número que está lá, no papel, o tal do valor contábil, reflita de verdade o potencial daquele ativo de gerar valor. Essa é a ponte que liga a contabilidade à estratégia do negócio. Fica aí a reflexão.